dia 21 de agosto de 2024, quarta-feira. É meu dia de trazer um pequeno devocional aqui do livro de Salmos com os irmãos no grupo, tá bom? Hoje a gente vai tratar de maneira breve o Salmo de número 44. Assim como já vimos no Salmo número 42 e 43, este Salmo aqui também é de autoria, dos filhos de Corá. O contexto desse Salmo aqui, meus irmãos, é de exílio. O povo de Israel estava exilado. Eu coloquei o subtítulo deste Salmo de fé em meio ao sofrimento. Irmãos, entrando já nos 8 primeiros versículos, o que nós veremos é o passado milagre de Deus para com o povo de Israel. O autor deste Salmo começa, irmãos, dizendo que eles ouviram dos seus antepassados os feitos de Deus do passado para com o seu povo. Muito provavelmente, eles ouviram falar a respeito de como Deus libertou o povo de Israel do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e também de como Deus sustentou o seu povo no deserto por muitos anos. Porém, aqui, meus irmãos, nesses versículos, o autor do Salmo nos fala de um feito específico, onde Deus expulsou os cananeus e outras nações pagãs para estabelecer o seu povo na terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Essas nações, meus irmãos, ali eram muito mais fortes e poderosas do que Israel. Esse grande feito, também nós vemos aqui de maneira muito clara, não foi conquistado pela força do exército de Israel e nem pela grandeza do seu povo, mas foi pelo poder de Deus. Israel, meus irmãos, era uma nação muito fraca, mas Deus a escolheu e a amou, e Deus era forte para lhe dar a terra que havia lhe prometido. O autor de Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 7, versículos 7 a 8, ele diz: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi, olha só a causa, meus irmãos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Irmãos, entrando agora nos versículos 9 ao 16, o que nós veremos é o presente do povo de Israel, que era um presente de sofrimento. No passado, meus irmãos, Deus usou Josué e o seu povo para guerrear e vencer as nações pagãs que estavam na terra prometida. Porém, no presente, Israel foi saqueada e dispersada entre as nações. Aqui não sabemos ao certo quando foi isso, Mas nesse contexto, Israel perdeu a guerra, perdeu vidas e também a terra prometida. Seus inimigos e as nações, ao verem essa terrível situação de Israel, eles zombam e caçoam dele, levando o seu povo à humilhação e à vergonha. Entrando já nos outros versículos 17 ao 22, o que nós veremos é a fidelidade do povo de Israel em meio ao sofrimento. Em muitas ocasiões, meus irmãos, Israel foi levado cativo por outras nações por conta do pecado que eles tinham cometido contra Deus. Porém, aqui nessa situação, meus irmãos, relatada pelo salmista, o pecado não foi o motivo do sofrimento que estava sobre Israel. O povo, aqui nós vemos, meus irmãos, que o povo não se esqueceu de Deus, o povo não traiu a aliança de Deus, o povo não adorou e orou aos falsos deuses. Os seus corações e os seus pés estavam firmes nos caminhos do Senhor. Mas, meus irmãos, muito provavelmente seu sofrimento foi justamente por causa da fidelidade do seu povo a Deus. Charles Spurgeon, meus irmãos, diz: os santos não sofrem pelo pecado, mas pela justiça, não pela falsidade, mas pela verdade, e não por abandonar a Deus, mas por segui-lo esforçadamente. Paulo usa o versículo 22 deste salmo aqui, meus irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 36, onde ele vai falar que nem mesmo a morte e a perseguição poderá separar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E por fim, meus irmãos, os versículos 23 ao 26, o que veremos é o clamor e o pedido, né, de socorro desse povo a Deus. Por conta, irmãos, de toda a situação que sobreveio sobre Israel, o povo fica abatido, ao ponto de parecerem que estavam mortos. Mesmo assim, meus irmãos, eles clamam e rogam ao Senhor para que Deus acorde e venha socorrê-los, para que Deus não fique indiferente aos sofrimentos e às aflições do seu povo e venha salvá-los. Porém, meus irmãos, olhem só que interessante, tudo isso é feito confiando não neles, não no que eles fizeram, mas no amor de Deus. A causa, meus irmãos, era o amor de Deus. A causa de eles serem socorridos e salvos era o amor de Deus. Então, meus irmãos, o que aprendemos de maneira breve, né? Nesse salmo, primeiro, meus irmãos, coloquei aqui, aprendemos que o cristão deve compartilhar com os seus filhos e com outras pessoas os grandiosos feitos de Deus na história. Nós temos diversos relatos, meus irmãos, desses grandes feitos de Deus, mas o maior de todos eles, na verdade não poderia nem comparar, né? O maior é o envio de seu filho para salvar o seu povo. É o envio de seu filho para receber o castigo e a ira de Deus no lugar de seu povo e os redimir, e os transformar, e os tornar filhos e herdeiros de Deus. Segundo, meus irmãos, Deus não ama o seu povo porque são melhores do que outros. Eles não buscavam e não amavam a Deus, mas Deus buscou e amou a eles. Eles não tinham nada a oferecer a Deus, mas Deus ofereceu seu filho para os redimir. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz, meus irmãos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Terceiro, meus irmãos, que nós aprendemos é que nem sempre o sofrimento na vida do cristão é por causa do pecado, mas a causa muitas vezes pode ser por ser fiel a Deus e a sua palavra. Deus abençoe a cada um dos irmãos e aplique sua palavra no meu e no seu coração. Se gostar, se inscreva em nosso canal.